Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui a nossa BitCall. Para quem não sabe, a BitCall eu comento duas principais notícias da semana dos últimos dias e a gente faz uma breve análise sobre o que está acontecendo. Vamos começar com essa notícia, porque o Bitcoin caiu para 75 mil dólares. A gente tem os comentários de um especialista no assunto, né? Então, teve uma queda realmente muito abrupta que assustou muitas pessoas, muitos investidores, não só de cripto, mas principalmente investidores fora de cripto. E a nossa segunda notícia aqui, que a gente vai comentar hoje, é justamente uma notícia de dentro do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Fórum Econômico Mundial, Davos debate criptoativos e tokenização. Um tema também muito interessante. Então a gente vai falar aqui primeiramente sobre essa primeira notícia. A gente tem que essa matéria é uma matéria da Exame, tá? Exame, da Future of Money, que sempre gosto bastante de trazer coisa da Exame. A gente tem que foi entrevistado o Guilherme Prado. O Guilherme Prado, ele é Country Management da BitGet. E é basicamente a pessoa que cuida da BitGet dentro do Brasil. Então, ele foi fazer análise dele sobre o que realmente está acontecendo nesse cenário. É um cenário complexo, eu não venho aqui dar respostas, trazer respostas, nem não venho aqui refutar ele. E meu objetivo é justamente trazer uma reflexão, até porque, como analista de cripto, eu ainda não estou aos pés dos grandes analistas e que realmente conseguiriam fazer uma análise mais profunda sobre isso que está acontecendo. Então, vou levantar algumas reflexões aqui com base em alguns pontos que vale a pena notar. Beleza? Então, a gente tem essas informações, né? O Bitcoin ele tá sendo negociado nessa segunda-feira na casa dos 77 mil dólares e despencou, assim, de 100 mil, na última semana ele despencou para 75 mil. A gente teve uma queda de 11% em questão de uma semana. E existe esse índice de medo e ganância utilizado para medir o sentimento do mercado de cripto. Sinaliza o índice, o ponto atual sinaliza medo extremo. Isso preocupa muitos investidores, e aí chega o Guilherme Prado, Country Management da BitGet, vai falar sobre esse assunto, né? E basicamente o que ele comentou foi que essa queda do Bitcoin atualmente, ela se deve principalmente por conta de uma perturbação ali que ocorreu dentro do mercado de metais preciosos. Na verdade, o contrário. Na verdade, ele falou sobre essa queda no ouro e nos metais preciosos que aconteceu em seguida do Bitcoin, né? E aí ele faz uma ligação de sentido entre as duas coisas. Os dois mercados caíram mais ou menos simultaneamente, na mesma semana, nos mesmos dias. E pelo que ele indica aqui, ele está apontando para uma suposta correlação entre esses dois ativos, né, entre o Bitcoin e o ouro, pelo menos na minha leitura. A gente já vai comentar sobre isso. Mas o ponto dele aqui é que essa é simplesmente uma correção, um ajuste de preço de curto prazo. Isso é totalmente diferente de uma perda de confiança na indústria. Então, uma perda de confiança na indústria cripto, no caso, né? Nesse ponto, eu concordo com ele. Todos os indicadores macroeconômicos, todos os indicadores que a gente tem no sentido de capital institucional migrando para o mercado de cripto e toda essa liquidez que está movimentando o mercado de cripto agora, que está ajudando a movimentar o mercado de cripto agora, é positiva, indica para um futuro positivo em relação ao Bitcoin. Então, ainda é muito complexo a gente analisar o motivo real disso ter acontecido. Ainda é muito complexo e difícil da gente delimitar realmente o que prejudicou o que realmente prejudicou o Bitcoin nessa última semana que teve uma derrubada no preço. Uma das explicações possíveis pode ser um movimento massivo de venda, né? Isso ocorre bastante, principalmente quando a gente tem grandes players e que infelizmente fazem uma certa manipulação de mercado ao comprar em massa e vender em massa logo em seguida. Mas o Bitcoin já não estava indo muito bem
desde lá de dezembro, novembro do ano passado, quando a gente teve algumas quedas significativas e, graficamente falando, já tinha um movimento que indicava um mercado de baixa, né? Então, apesar da gente ter todos esses indicadores positivos, ainda assim o Bitcoin teve essa queda na valorização, ele desvalorizou, isso intrigou bastante gente de forma compreensiva. É importante notar que, cara, o mercado de cripto é muito mais volátil, muito mais instável do que qualquer outro mercado que você for analisar, né? Pelo menos quando a gente compara com o mercado acionário, seja acionário aqui no Brasil, ou seja mercado acionário lá fora, né? Então, ele faz essa correlação, mas existem alguns pontos interessantes para a gente comentar sobre essa relação entre o Bitcoin, o ouro e os metais preciosos, sobre essa suposta correlação entre o Bitcoin e o ouro. Na verdade, o Bitcoin ele é sim correlacionado ao ouro, que a gente tem uma matéria, né, da Binance que fala sobre essa correlação. E, cara, essa matéria da Binance, né, é um artigo ali de notícias dentro do site da Binance que a inteligência artificial resumiu aqui, e ele basicamente afirma que a correlação entre o preço do Bitcoin e o preço do ouro foi a zero, no dia 13 de janeiro, né? E isso é bem curioso da gente pensar, porque a, o, essa queda do Bitcoin, principalmente essa queda mais vertiginosa, né? Deixa eu colocar aqui, tempo gráfico de 5 dias. Essa queda mais vertiginosa do Bitcoin ela começou principalmente a partir do dia 28 de janeiro, que foi bem depois do dia 13, né? Então, não faz sentido o Bitcoin cair devido à queda do ouro, se a correlação foi a zero no dia 13 de janeiro. E a gente está falando de uma queda mais vertiginosa do Bitcoin a partir do dia 28 de janeiro. Então tem um gap de tempo aí que, nessa lógica, não faz sentido. Eu acredito que, sinceramente, nem os analistas mais experientes hoje em dia têm uma plena certeza do que está acontecendo, até porque é um movimento muito recente, ainda demanda uma análise maior, uma análise mais criteriosa, e é isso que os analistas estão tentando fazer ultimamente. Como eu disse, tem um cenário macroeconômico muito favorável, a gente tem vários países aumentando suas reservas, né, em Bitcoin, a gente tem ETFs sendo feitos dentro de cripto, dentro de Bitcoin, Ethereum, a gente tem notícias sobre um possível ETF em Solana, tá? O que é muito interessante para o mercado, é uma forma de trazer muita liquidez para o mercado de cripto e uma maior integração entre a cripto e o mercado financeiro tradicional. Então, a gente vai falar aqui sobre essa segunda notícia, né, que a gente tem, essa notícia sobre o Fórum Econômico Mundial e o debate sobre cripto e tokenização. Como eu falei, eu estou usando as notícias postadas pela Exame, nessa aba Future of Money, que é bacana, eu recomendo vocês procurarem. Então a gente tem que o World Economic Forum, ele faz esses eventos em Davos, na Suíça, para reunir líderes mundiais, CEOs de grandes empresas, grandes executivos, políticos, policy makers, que são os legisladores, né, legislam sobre economia e tudo mais, e falam sobre o futuro do dinheiro, falam sobre inflação, falam sobre a situação financeira não só de países, mas de blocos econômicos de países, e como que essas eventuais problemas podem ser resolvidos, né? Quanto a isso, basicamente essas discussões foram relatadas aqui por membros, se eu não me engano, tinha uma pessoa do BTG que relatou isso para a Exame Future of Money, mas o mais interessante aqui, cara, é a gente perceber o quanto que cripto e tokenização estão sendo cada vez mais debatidos para fora do mercado de cripto. Então, não é só mais na Binance que o pessoal discute cripto e tokenização, não é só mais em fóruns de discussão sobre Web3,
não é só mais no Blockchain Rio, não é só mais no DevConnect, em eventos de cripto. Agora a gente tem meios, instituições tradicionais, instituições, vamos dizer, entre muitas aspas, instituições oficiais, não só governamentais, mas privadas também, discutindo sobre esse tipo de coisa. Isso é extremamente interessante, porque é um maior contra-argumento que você pode utilizar para aquela galera que chega e fala: e o Bitcoin? Bitcoin morreu? Cripto morreu? Cripto é só um hype? Tokenização é só um hype? Inclusive o pessoal estava discutindo, né, no World Economic Forum, se tokenização era de fato só um hype, o que é compreensível esse pensamento. Muita gente realmente pensa dessa forma, muitos CEOs de empresas pensam dessa forma ainda, muitos legisladores ainda têm essa mentalidade, e justamente por isso que esse assunto tem que ser debatido. Inclusive falaram ali, né, sobre o Clarity Act, que é uma novas normas para o mercado de cripto que estão para ser votadas nos Estados Unidos. Ela está com a votação iminente. E ainda posso falar, né, algum dia aqui, falo mais sobre o Clarity Act, quando a gente tiver mais novidades sobre esse assunto, nessa parte mais de legislação mesmo. Mas o interessante é justamente esses players estarem discutindo se isso é hype mesmo ou não, quando existem outros players que já perceberam isso muito antes. No caso, a própria BlackRock, por exemplo, que já percebeu muito antes que tokenização não era só hype, tokenização é uma ferramenta, e é não só uma ferramenta social das pessoas se empoderarem, mas uma própria ferramenta das empresas ganharem dinheiro com isso. Então, conforme essas empresas estão percebendo isso, mais elas vão se integrar também a essas novas tecnologias, né? Então, para o pessoal que fala, pô, o cripto morreu, o Bitcoin morreu, a gente não tem mais todo aquele hype que tinha antes, mas muito pelo contrário, né? O Bitcoin pode até não estar em uma escalada de preço tão absurda quanto a gente tinha antigamente. Na verdade, hoje em dia o Bitcoin ele é menos volátil do que em seus primórdios, mas apesar disso a gente tem uma discussão cada vez maior de cripto e de Bitcoin nos meios tradicionais, até na própria mídia mesmo. A gente tem que os grandes players e a própria mídia saem da discussão apenas do Bitcoin. Está começando o entendimento de que cripto é muito mais do que Bitcoin. A gente tem o Web3, que é uma nova internet que traz consigo uma nova economia, uma nova lógica de interação entre as pessoas, uma nova forma de pensar, e com isso um mundo completamente novo que as pessoas precisam descobrir, né, como esse mundo funciona, precisam descobrir como lidar com essas novas tecnologias, esses novos meios de interação. E as empresas, pelo menos as empresas mais pioneiras nesse assunto, elas já estão aprendendo a ganhar dinheiro, facilitar seus processos através dessas tecnologias, e realmente ter uma integração mais efetiva com a inovação. Se essas empresas estão fazendo isso, por que você também não faria, né? Aqui, toda segunda-feira, a gente traz a BitCal, que é esse apanhado das principais notícias. Eu comento algumas coisas, então é uma análise bem leve, uma análise, ou nesse caso não foi nenhuma análise, né? Foi mais uma reflexão e um apanhado de notícias que serve para você se atualizar, você que é investidor e você que é builder também, beleza? Sigam o Let's Go Create lá no Instagram, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, o X, a gente também tem o nosso server no Discord, que sempre tem coisas legais acontecendo na nossa comunidade. Vejo vocês na próxima segunda-feira e até a próxima BitCal.